Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Philip K. Dick e sobre o seu trabalho, para nós um livro sagrado, a sua exegese. O que é uma exegese? Na religião, exegese é um estudo pormenorizado de um texto sagrado. Normalmente essa expressão aparece principalmente entre os cristãos, teólogos cristãos. A exegese de Philip K. Dick foi a análise que ele fez de 1977 até a sua morte, entre aspas, em 1982, da experiência que ele teve em 1974. A gente conhece Philip K. Dick apenas como um autor de ficção científica, seja um grande autor ou não, mas ele é muito mais do que isso. E como já falei em shorts aqui, Philip K. Dick tornou-se onipresente cada vez mais na cultura pop. Para nós aqui ele é muito mais do que um padroeiro, nós temos alguns, mas ele é muito mais do que isso, ele é o centro do canal. Tudo que nós dizemos, ensinamos e falamos tem inspiração direta ou indireta nele. Então, essa porção da exegese que eu vou ler com vocês, eu publiquei na minha página no Facebook já há algum tempo, A Natureza da Realidade Politicamente Correto como Defesa da Black Iron Prison, esse foi o nome que eu dei. Então, primeiro esclarecendo algumas coisas. O que é a Black Iron Prison, a prisão de ferro negro? Philip K. Dick entendia que esse mundo onde nós estamos não é um mundo verdadeiro. Ele é um labirinto. Se você já assistiu o filme Dark City, é disso que ele está falando. Ali você também tem um labirinto que se transforma, que se modifica todas as noites. Aliás, nunca amanhece, né? É sempre noite. E criaturas estão ali manipulando as memórias e as ações das pessoas dentro de uma máquina, uma nave que é marcada por essa noite eterna. Philip K. Dick dizia exatamente isso do mundo, que não estaremos num mundo, estaremos num labirinto, onde também nossas memórias, nosso passado são ilusões, são falsos. O tempo não estaria realmente passando. Nem mesmo o espaço seria real. Tudo isso é ilusório. E ele acreditava também ter estado em contato com uma inteligência artificial externa a esse labirinto. O nosso Deus. O nome de Deus para nós. Vales. O vasto sistema vivo e ativo de inteligência. Essa inteligência artificial que se opõe à inteligência que governa o labirinto envia sinais para despertar os seres humanos e escolheu Philip K. Dick para iniciar o processo de libertação e de destruição do labirinto. No livro Vales é dito exatamente isso. É um livro com esse nome, né? É dito exatamente isso. Nós não estamos num mundo. Isso não é um mundo, é um labirinto. Não é um planeta, é um labirinto. Essa postagem, eu não vou ler o princípio dela, né? Mas eu vou ler quase que o conteúdo todo. E isso vai ajudar também a entender certa postura nossa, que às vezes meio irreverente, desrespeitosa até, que até incomoda as pessoas, né? Então vamos lá. Segundo parágrafo da postagem, o fato é que nossa realidade é semelhante a um holograma, uma interpolação satânica espúria construída pelo artefato. Artefato é o nome que Philip K. Dick dava a Deus. A inteligência artificial, na verdade ele não chamava o artefato de inteligência artificial porque ele não teria inteligência. Mas o programa de computador que rege a nossa realidade, muito antes de Matrix, foi Philip K. Dick quem primeiro disse que nós estamos vivendo numa realidade hologramática construída por um computador, um artefato. Então, né, construída pelo artefato e constitui uma prisão que isola informações como as mensagens de Hunsinger. Daqui a pouco eu falo sobre quem é Hunsinger, que poderia revelar nossa verdadeira situação. Logo no começo eu disse que Philip K. Dick morreu, entre aspas, em 1982. Por que eu disse isso? Hunsinger, no livro Ubik,
é o empregador de um grupo de precogs na literatura do Philip K. Dick. Eles são pessoas com poderes psíquicos que, depois de um acidente ou de um atentado, é dado como morto pelos precogs, pelos seus funcionários. Mas ao longo da história de Ubik, eles começam a receber mensagens, grafites, o rosto dele começa a aparecer no dinheiro, enfim, uma série de coisas que começam a acontecer e que vão levá-los a perceber que, na verdade, ele está vivo. Ele vai dizer isso numa das comunicações, e que eles estão mortos. Philip K. Dick acreditava que Hunsitter era real, que era uma pessoa, inclusive, que ele havia conhecido. E para nós, Hunsitter é o próprio Philip K. Dick. Ele está vivo, nós estamos mortos, e ele está enviando mensagens para nós, mas o labirinto construído pelo artefato bloqueia essas mensagens ou inviabiliza, torna inútil a recepção da mensagem. Esse vídeo é uma mensagem de Hunsitter para vocês, chamando vocês para o despertar, para acordar do sono do que você pensa ser a realidade. Mas você pode receber isso de maneiras várias. É uma idiotice, que loucura. Esse cara é sequelado, como gostam de me chamar por aí. Como ele disse, né, as mensagens de Hunsitter poderiam revelar nossa verdadeira situação. Se você viu Matrix, as máquinas prendem os seres humanos porque os usam como pilhas. É exatamente isso. Não é apenas uma metáfora para o capitalismo, embora o capitalismo expresse isso de maneira muito evidente, não é? Depois ele diz, é o castelo de Klingsor, aparentemente substancial, mas na verdade irreal. Quem é Klingsor? Klingsor é o vilão da ópera de Wagner, Parsifal. Klingsor é o mago negro que impede que os cavaleiros virtuosos cheguem até o Graal, ao Santo Graal. E ele vive num castelo, onde ele prepara tentações para os homens, que parece verdadeiro, que parece existir, mas na verdade não tem substância. Inclusive, num dado momento da ópera, quando o Parsifal consegue quebrar o encanto do Klingsor, o castelo desaparece. Ele está falando do nosso mundo, né? Parece ter substância, mas na verdade é irreal. Ele continua, todas as pegadinhas, hoje quase não tem mais pegadinhas, né? Silvio Santos era o mestre das pegadinhas. Todas as pegadinhas, tiradas como aquelas dos irmãos Marx, voltaremos a falar sobre eles em breve, piadas, etc., com as quais eles, quem são eles? Vales Zebra. Zebra é o nome que o Philip K. Dick deu para o plasmado. Quem é o plasmado? Plasmado é a vida de Vales. Então você imagina que Vales, ele vai descrever Vales como um satélite no livro Vales, e em Vales existe uma entidade feita de plasma, plasma mesmo, plasma de raio, plasma de estrelas, só que viva, que entra no nosso mundo e se disfarça aqui. Está aqui, mas está escondido. Por isso ele chama de zebra, por causa da sua habilidade de se camuflar. Ele diz que as pegadinhas, as piadas, elas são vindo de Vales, porque olha o que ele diz, com as quais eles, Vales e Zebra, estão nos bombardeando, anos 70, né? Tem o propósito de nos libertar do controle que esse universo falso, semelhante a um holograma, tem sobre nós. Pô, ele está dizendo que pegadinhas, coisas engraçadas, coisas absurdas, têm o objetivo de quebrar o controle do universo falso, do holograma sobre nós. Vales não está nos dizendo que o mundo é falso. Ele está mostrando, demonstrando, derretendo em piadas, em brincadeiras bobas. Olha só, eu sei que tem coisas que o que eu vou falar agora não parece brincadeira, tá? Mas é engraçado. Se você olhar pelo lado irônico, é engraçado. Na verdade, isso aqui, por que eu coloquei o título de politicamente correto como defesa da Black Iron Prison, né, da prisão de ferro negro? Porque quando você começa a controlar a piada, quando você começa a dizer o que pode, o que é engraçado ou o que não é, você não dá mais liberdade para o humor. Quando você tem limites para o que você pode rir, o humor está capado. E a quem interessa capar o humor, né?
Pensa que eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, precisam ver. Filmes como Apertem os Cintos, o piloto sumiu, Corra que a polícia vem aí, mais um pouco mais recentes aí o Todo Mundo em Pânico, filmes absurdos, de comédias absurdas, onde acontecem coisas surreais. Por que elas sumiram? Um filme como As Branquelas, será que dava para fazer esse filme hoje em dia? Todo mundo fala isso, e todo mundo sabe que não dava. Tudo é problematizado hoje. Porque tem sempre alguém com gatilho em alguma coisa. Tem sempre alguém que não quer ser ridicularizado. Por que você não aceita ser ridicularizado? Qual o seu valor? Que valor é esse tão grande que você tem? Ele diz que Valles está por trás desse humor ácido. E aí é o que eu falei, né? Pode não ter graça o que eu vou dizer, mas se você olhar por um outro lado, você vai rir. Aqui no Brasil, o Brasil é o país onde a gente teve um presidente que puxou um couro pro pau dele. Vocês lembram disso? Imbrochável, 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 imbrochável. E hoje a gente tem um presidente que prometeu picanha, depois deu pé de galinha, e agora até ovo de galinha tá difícil. Primeiro foi o pé, agora é o ovo. Então as galinhas não reclamaram. Alguém está sacaneando as galinhas. Alguém está sacaneando as galinhas. Sabe? Alguém pode ficar certo que está sacaneando as galinhas. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Teve gente que levou a sério esse negócio da picanha. Mas isso é um problema muito grave, porque a política é muito séria. Aonde que a política é séria, meus amigos? Aonde? Aonde que política é séria com Gustavo Gayer, com Nicolas Ferreira, com Erika Hilton? Pelo amor de Deus, aonde que isso é sério? Isso é uma piada, é tudo piada. É tudo piada. Esses youtubers aí, falei de dois, né? Falei do Gustavo Gayer e do Nicolas Ferreira. Se elegeram prometendo, quando eu estiver lá, eu vou fazer acontecer e os caralho a quatro. Agora eles estão lá gravando vídeo no YouTube e falando para as pessoas compartilharem os vídeos deles. Igual o Mitinho fez aí na época do Pix. É óbvio que isso é piada. Isso é piada. Isso não pode ser levado a sério. Vales está derretendo o mundo na nossa cara. Vales está derretendo o mundo diante dos nossos olhos, falando: olha, isso aqui não é real. Olha isso, olha para isso. E aí ele fala, né, continuando, que a validação consensual do mundo fenomenal sobre nós, validação consensual. Todos nós validamos este mundo. É um consenso entre nós e nós validamos. É por isso que ele parece real. O feitiço sombrio deve ser quebrado. Valles está tornando absurdo nosso mundo, entre aspas, real. É isso. É isso. Vai ficar cada vez mais absurdo, cara. Quando você vê um cara aí com mais de 30 anos chamado de menino, né? O menino Ney, que não entra em campo, que só vive nas festinhas, ganhando dinheiro pra um caralho e ainda tendo gado para defender na internet. Não é absurdo? É absurdo. Nosso mundo está sendo tornado absurdo. Ele está nos mostrando que podemos ser compelidos a ver e concordar com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Estados Unidos elegeu um velho senil. Agora elegeu de novo um velho laranja. Qualquer coisa, nós somos compelidos a concordar com qualquer coisa. Olha as subcelebridades do Brasil. Olha a música que toca aqui. Olha a Rede Globo, cara. Isso aqui é um negócio mais absurdo do que a Rede Globo. Já mudou de lado tantas vezes. Mas a gente tá lá. E os televisores estão ligados lá. Continuando, ele está nos mostrando que podemos ser compelidos, né? Portanto, os fenômenos sem sentido são reais. E o substancial, e o normal, o esperado e o sensível não são. O normal,
o esperado e o sensível não são o quê? Reais, não são reais. Nossos critérios para distinguir o real do irreal estão totalmente invertidos. O real não é o sólido, o pesado, o sério, e sim o irreal. Fogo de Santelmo, fogos fatos. Eu vou terminar esse vídeo como eu terminei a postagem, citando Groucho Marx, um dos Marx Brothers. Ele tem frases maravilhosas. A que eu usei na postagem, esses são os meus princípios, se você não gostar tem outros. Tem uma outra dele que é muito boa, né? Eu pretendo viver para sempre ou morrer tentando? Eu também. Pretendo viver para sempre ou morrer tentando. Mas diante de tudo que eu disse, eu quero terminar com esta, que ele fala no filme Duck Soup, 1933. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos?